Uma das lendas mais antigas de toda a história registrada e, sem dúvida, o conto mais popular de civilizações antigas avançadas na cultura moderna é a da cidade perdida da Atlântida. Este mistério resistiu ao teste do tempo. A popularidade de Atlantis não se limita às suas raízes filosóficas, pelo menos em relação à sua adaptação não tão recente com a casa do famoso herói de quadrinhos Aquaman. De fato, é tão popular que possui seu próprio campo de estudo dedicado no âmbito da história, a atlantologia, acompanhado por um banco de dados de pesquisa conhecido como Atlantipédia. Platão descreveu em seu diálogo críticas como um lugar que cintila com a luz vermelha do oricalco, metal que, segundo o filósofo, revestiria todo o interior do templo de Poseidon na lendária ilha. O pensador grego acrescenta ainda que a substância seria a segunda mais valiosa, atrás apenas do ouro, e que se podia ser extraída das minas localizadas no território perdido. Se ele vem ou não de Atlântida, obviamente não se sabe, mas o fato é que até hoje apenas pequenas quantidades de oricalco haviam sido encontradas. Surpreendentemente, mergulhadores da Sicília descobriram 39 barras compostas pela misteriosa liga em um navio que naufragou por volta do ano 550 a.C. na região de Gela, no sul da ilha italiana. Nada similar jamais havia sido encontrado, disse Sebastiano Tusa, da agência marítima local, ao Discovery News. Nós conhecíamos o oricalco de textos antigos e de alguns objetos ornamentais, conta. Entre os estudiosos, o consenso é que se tratava de uma liga metálica semelhante ao bronze, obtida através da reação entre minério de zinco, carvão e cobre. Mas sua composição, bem como sua origem, continuam incertas e sendo debatidas por estudiosos. Os gregos antigos acreditavam que a invenção desta liga específica remetia ao herói mitológico Cadmo, e grande parte da fama e do mistério que perduram até hoje se devem justamente a Platão, que no século IV a.C. incluiu a substância na obra Crítias e a relacionou com Atlântida. Esta montanha fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Dalinga, na região autônoma do Tibete. É chamada de Baigonshan, Montanha Branca. No mundo, ela é mais conhecida pelas maravilhosas formações que estão em seu coração e em seu amplo entorno, são chamadas de Baigon. Este milagre tem sido objeto de discussões controversas por muitos anos. Alguns acreditam que são formações naturais, mas há muitos que têm certeza de que alguém os construiu em um passado distante para drenar o lago. Eles baseiam seus argumentos em resultados de pesquisas, mas há um problema: o misterioso aqueduto deveria ter surgido 150 mil anos atrás. Vestígios de assentamentos ao redor da montanha não têm mais do que 30 mil anos. Então, quem poderia ter construído tubos de metal dentro de uma montanha desabitada? Existem 3 cavernas no sopé do Monte Baigonshan, 2 delas já desabaram e são inacessíveis, mas a maior delas já foi visitada por muitos turistas que vêm à área. A caverna parece ter sido criada artificialmente por alguém. Lá há um enorme tubo de cerca de 40 centímetros de diâmetro que se projeta para fora da rocha. Outro tubo aparentemente oco do mesmo diâmetro entrava na caverna vindo do topo da montanha. Outro veio do fundo da caverna em algum lugar abaixo. Na entrada da caverna, você pode ver vários outros canos com diâmetro de 10 a 40 centímetros. Tudo isso dá a impressão de restos de algum sistema ou mecanismo antigo. A cerca de 80 metros da caverna, o Lago Tossum possui um grande número de canos espalhados pela praia. Eles se estendem de leste a oeste e têm um diâmetro de 2 a 4,5 centímetros. Esses achados arqueológicos são descritos pelo cientista chinês Li Shaolin. A cor de ferrugem inconfundível indica que eles são feitos de metal, e sua habilidade mostra técnicas avançadas de fixação. Quem poderia ter construído um sistema de tubos tão complexo? Apenas aquele que sabia bem o que estava fazendo e por quê.
A versão de que tal milagre da engenharia foi criado pelos chineses desaparece imediatamente. Os habitantes do Reino do Meio não podiam construir algo assim há 150 mil anos. Portanto, é simplesmente impossível imaginar que um projeto de construção tão grande e, sem exagero, uma grande obra foi oriunda de qualquer fonte chinesa antiga. Qualquer imperador, durante cujo reinado isso acontecesse, faria com que seu grande feito não fosse esquecido pelos descendentes. Os tubos são outro mistério não resolvido na história da humanidade. Esta descoberta refuta mais uma vez os fatos da história oficial. Onde está a verdade e onde está o equívoco? Talvez haja pessoas entre os leitores que explicarão logicamente a origem do antigo aqueduto. Cerca de 35 passagens subterrâneas foram descobertas na área, de acordo com um comunicado do Ministério da Cultura do Peru. Um aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a interrelação das passagens. Para a exploração, os especialistas e arqueólogos responsáveis pelo projeto contam com tecnologia de ponta. Eles usaram pequenos robôs com câmeras minúsculas embutidas para garantir uma melhor visualização e poder alcançar as áreas menores e mais remotas do labirinto. Durante as observações, os pesquisadores conseguiram determinar alguns pontos importantes sobre essa desconhecida civilização subterrânea. Por exemplo, estima-se que possa se desenvolver na região dos Andes peruanos. Segundo arqueólogos e outros pesquisadores, essa cultura pode ter dominado grandes extensões de terra ao longo da costa. Além disso, pesquisas mostram que tiveram um impacto significativo em outras cidades vizinhas. Possivelmente entre 1300 e 500 a.C. também foi determinado que uma civilização subterrânea desconhecida no Peru pode ter desenvolvido conhecimentos metalúrgicos avançados, controlando técnicas de soldagem e temperaturas. Especialistas dizem que essa civilização se tornou precursora na gestão de joias, dedicada ao processo de refino. Achados arqueológicos têm um grande impacto. O responsável pelo projeto de conservação de Chavin e pelo programa de pesquisa arqueológica é o antropólogo e arqueólogo John Hick. Em sua declaração mais recente, ele foi direto: seria realmente interessante descrever com mais detalhes o que os robôs com câmeras minúsculas viram até agora. Até 3 níveis subterrâneos diferentes são exibidos dentro do complexo arqueológico, onde várias galerias espaçosas podem ser vistas. Da mesma forma, a câmera capturou objetos de cerâmica e o que pareciam ser cemitérios. Este pode ter sido o local onde esta antiga sociedade escolheu realizar rituais funerários. Existem outros aspectos muito interessantes e esclarecedores deste mundo subterrâneo. Os cientistas conseguiram coletar amostras do que deveriam ser restos humanos, que estavam bem preservados. Embora existam há séculos, alguns navios também foram encontrados em boas condições. Contribuições de civilizações antigas. Chavin de Huántar é considerado o complexo arqueológico mais importante da região de Ancash. O edifício original centenário tem 2 magníficos templos. Hoje, apenas algumas partes delas são apreciadas, embora em bom estado de conservação. De acordo com os registros de diferentes historiadores e pesquisadores em casa e no exterior, a cultura Chavin fez contribuições significativas para a futura civilização. Além disso, sua influência em outras culturas também foi demonstrada, especialmente nos campos da arquitetura e da religião. Quando tudo indicava que já se sabia o suficiente sobre essa antiga civilização, surgiu a descoberta deste mundo subterrâneo. Exatamente sob o solo, nas áreas adjacentes à praça circular do complexo, foram encontrados os túneis do que hoje é conhecido como o enorme mundo subterrâneo de uma civilização desconhecida.